pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu resolvi trazer para vocês um pouquinho de informação sobre tireoide, tá bom? Quais são os principais distúrbios, quais são os tratamentos e quais são as consequências para cada tratamento, tá bom? Eu vou contar um pouquinho também sobre a minha experiência com o assunto. Bem, nós temos o hipotireoidismo e o hipertireoidismo, tá? O hipotireoidismo é quando a pessoa tem a tireoide, mas essa tireoide não tá funcionando muito bem, ela tá meio lentinha, né? E a gente apresenta um quadro de hipotireoidismo. Agora, o hipertireoidismo é quando essa tireoide, ela tá muito acelerada, ela acelera demais a nossa parte hormonal, né? E nós ficamos com o hipertireoidismo, tá? No hipertireoidismo, como eu disse, a pessoa tem mais tendência a ter o quê? Perda de peso, né? O organismo está muito acelerado e aí faz com que a pessoa tenha perda de peso, tá? No hipotireoidismo é o contrário. Normalmente as pessoas que têm hipotireoidismo não tratado, elas apresentam um excesso de peso, tá? Então, eu vou contar um pouquinho para vocês sobre a minha experiência. Eu vim apresentando problemas com a tireoide mais ou menos há uns 5, 6 anos atrás. Mas, na verdade, eu não tinha alteração hormonal nenhuma. O que acontecia no meu caso? No meu caso, eu descobri que eu tinha nódulos na minha tireoide, certo? Eu descobri porque eu tinha alguns sintomas, algum mal-estar, e aí eu procurei fazer alguns exames e descobri que eu tinha nódulos na tireoide. A nossa tireoide, ela parece uma borboletinha, né? Ela fica bem nessa região aqui, ó. Ela é dividida em direita e esquerda, lobo superior e lobo inferior, certo? É um órgão bem pequenininho. Então, parte de cima, parte de baixo, direita e esquerda. Muito bem, o que acontece? No meu caso, quando eu fui fazer os exames, o que aconteceu? Eu descobri que eu tinha diversos nódulos, tanto do lado direito quanto do lado esquerdo. Porém, do lado esquerdo, esses nódulos eles eram um pouquinho maiores e um pouquinho mais quantidades do que o lado direito. Mas até aí tudo bem, a parte hormonal correlacionada à tireoide, que é o hormônio T3, T4, TSH, eles estavam assim, considerados normais, tá? Eu fiquei fazendo um acompanhamento, né? O que aconteceu? Por mais que esses hormônios davam o número normal, em alguns períodos da minha vida eu sentia muita alteração, como por exemplo, arritmia. Do nada, eu tava sentadinha e começava a sentir meu coração disparar. Essa arritmia, ela foi confundida várias vezes com ansiedade. Então, eu passava mal, tinha essa arritmia, né, esse mal-estar, me dava até tontura. Procurava o pronto atendimento e eles falavam que não era nada, que era ansiedade. Eu achava estranho, porque algumas das vezes, tudo bem, eu até estava em períodos que causavam mais estresse para mim, mas a maioria das vezes eram períodos que eu tava assim, normal, né? E de repente começava a passar mal. Mas tudo bem, eu fiz o acompanhamento da tireoide por quase 5 anos. Todo ano eu fazia ultrassom da tireoide e fazia coleta de sangue de hormônios. O que aconteceu, gente? Em 2019, eu comecei a sentir esse mal-estar com muita frequência. Eu simplesmente passava mal de verdade. Eu tinha essa arritmia, quando eu ia ver, né, essa arritmia levava o meu batimento cardíaco a 120, 130 batimentos por minuto. E eu não passava com esse mal-estar. Se eu andasse, piorava, né? Eu achei às vezes até desconfiar que era problema cardíaco. Eu fui no médico, fiz ultrassom e a gente descobriu que esses nódulos, eles mudaram de aspecto. Eles começaram a mudar de aspectos, não eram mais tão benignos e começaram a mudar de tamanho também. Enfim, eles começaram a mudar, tanto na quantidade quanto
no tipo do nódulo, tá? E aí, quando eu fui fazer o meu exame de sangue, eu notei, né, junto com o médico, que eu estava ficando com a taxa muito alterada. Ficava como se eu estivesse com hipertireoidismo. E aí o hipertireoidismo causava todos aqueles sintomas que eu estava sentindo, tá? Tomei uma medicação uma época, né, um remedinho chamado Tapazol. Também repeti os exames e continuava essa alteração meio esquisita. Depois de 6 meses do ultrassom, eu fiz um novo ultrassom no finalzinho de 2019 que me mostrou uma alteração ainda maior do que o exame anterior. Então, em consulta médica, foi me sugerido duas coisas: fazer a iodoterapia e fazer a cirurgia da tireoide. Então, o médico suspeitava que o tipo de nódulo que estava já era um nódulo que poderia ser considerado suspeito, né? Eles têm uma classificação lá que eles chamam de Birads, e a minha, acho que se eu não me engano, era 4. Não tinha como fazer punção, eles sugeriram direto isso, como eu te disse, né? Lá na consulta médica, me sugeriram ou a iodoterapia ou a cirurgia. Lá, para decidir, eu fiz algumas perguntas. Eu perguntei: se eu fizer a iodoterapia, eu fujo da cirurgia? E o médico me respondeu: não necessariamente, porque se você fizer a iodoterapia e esses nódulos não melhorarem, continuarem com esse aspecto ruim depois de um tempo, vai ter que fazer cirurgia do mesmo jeito. Aí eu perguntei: tá, e se eu fizer a cirurgia, então eu não preciso da iodo? Aí eles também responderam: também não necessariamente, porque pode ser que você faça a cirurgia, venha uma biópsia muito ruim e tenha que fazer a iodoterapia. Me vira uma faca de dois gumes, não é mesmo? E aí essa cirurgia ficou prevista para fazer, eu decidi fazer no mês de março, que foi quando começou a pandemia no ano passado, tá? Nesse meio tempo, eu percebi que a minha voz estava ficando um pouco instável, mas eu achava também que poderia ser assim, sabe? A gente acha que é o tempo seco, a gente acha que é falta de água, a gente sempre acha que é alguma coisa. Ah, falei demais, por isso que minha voz está rouca. E o que aconteceu? Acho que eu até pulei essa parte. Eu fiz a cirurgia, mesmo durante a pandemia, eu fiz a cirurgia em maio. Fiz a cirurgia, né? Fui internada, era para ser um procedimento tranquilo, um procedimento que todo mundo falava que, olha, 7 dias tá tudo bem, não vai ter grandes complicações. Acontece que o médico também me prometeu, falou, olha, essa cirurgia, ela tem 99% de chance de dar certo, é 1% de risco somente. Nós usamos um aparelho para direcionar suas cordas vocais. Mas acontece que no dia da minha cirurgia não teve esse aparelho e eu não sabia, porque se eu soubesse, eu acho que eu ia preferir optar por fazer uma outra hora que, né, tivesse o aparelho disponível. Eu acordei da cirurgia, estava na minha recuperação. Para fazer essa cirurgia a gente precisa ser entubado, né? Mas quando eu acordei eu já estava desentubada. Não estava sentindo grandes alterações até eu tentar falar. Eu não conseguia falar de jeito nenhum, mas aí até aí tudo bem, associava que era por conta da intubação, né, que deveria ter machucado. E eu também não esperava que o meu pós-operatório fosse ter algumas complicações. Então, lá no hospital mesmo, umas horinhas antes de eu vir embora, se eu não me engano, eu fiquei 2 dias no hospital, eu tive muito mal-estar. Mas esse mal-estar que eu quero dizer era uma sensação que eu não sabia explicar. Era como se eu estivesse sufocando. E eu pensava, não, acho que eu devo estar ansiosa, né? Acho que por conta da intubação machucou minha garganta e eu fico com essa sensação de inquietude, né? Parecia algo que queria me fazer engasgar, por exemplo. Até que eu fui beber água e engasguei, tá? Eu quase que sufoco lá no hospital, eu não conseguia respirar, a água ficou entalada, não sei explicar para vocês, não descia, não saía, não conseguia respirar, precisei chamar ajuda lá no quarto, foi bem complicado.
Tive alta, né? Depois desse engasgo, me ajudaram lá a desengasgar, tive alta. Vim pra casa. A minha cirurgia, como vocês podem ver, ela não ficou muito marcada, tá bom? Eu tive, não foi ponto que eu tive aqui, eu tive a cicatrização feita por uma cola. Então, eu saí do hospital com uma cola nessa região do pescoço e vim pra casa. Depois de 2 dias que eu tava em casa, comecei a ter febre. Meu corpo começou a aparecer um processo inflamatório, infeccioso. Precisei procurar ajuda médica depois de uns dias para ver o que estava acontecendo, porque começou a ficar muito vermelho e a doer muito. Entrei com antibiótico e aí melhorou. O antibiótico resolveu, né, a questão da dor. Acontece, gente, que eu sempre fui uma matraca. Eu sempre gostei de falar bastante, eu gostava de cantar, quem me conhece sabe que eu cantava. E comecei a perceber que eu tentava falar, a minha voz não saía com o mesmo tom, com o mesmo timbre que tinha antes e nem com a mesma intensidade. Eu sempre tive um timbre de voz bem forte, alto, né? E eu não conseguia mais ter a voz como eu tinha antes. Isso foi me trazendo muito desespero, porque muitas das vezes eu tava conversando, falando, com dificuldade, mas falando, né, com meu esposo, com a minha avó, enfim, que ficaram cuidando de mim. E aí, do nada, a minha voz sumia. E eu não conseguia realmente falar. Eu falava com muito esforço, tá? Isso foi me trazendo um grande desespero. Fora isso, eu também comecei a sentir assim, eu tinha crises de pânico toda hora. Eu tinha muito desespero. Do nada eu começava a me sentir angustiada e me dava vontade de chorar e eu nem sabia o porquê. E aí do nada eu tava chorando, do nada eu ficava nervosa e eu tinha vontade de matar meio mundo. E aí depois do nada eu chorava de novo, sabe? Era muito estranho. Eu comecei a sentir algo que não era normal pra mim. Bem, quando eu fui repetir, né, os exames pós-operatórios que o médico pediu, os exames hormonais, o que aconteceu? Mesmo eu tomando a medicação que eu vou ter que tomar pro resto da vida, que é o Puran, mesmo eu tomando essa medicação, os meus hormônios não estavam legais. Para vocês terem uma ideia, o normal do TSH é chegar a 0,45 mais ou menos. O meu chegou a 13, isso mesmo, 13. Então, eu literalmente estava ficando 13. Eu não conseguia ter controle emocional, eu chorava por tudo, eu ficava nervosa com tudo, eu achava que eu ia morrer, eu tinha sensação de morte toda hora, eu achava que eu não ia ter voz nunca mais, eu achava que o mundo tinha acabado, sabe assim? E todas as vezes que eu tentava me recuperar disso, acontecia qualquer situação. Eu tô falando pra você assim, ó, qualquer situação. Poderia estar falando aqui com vocês agora, com essa caneta na mão. Se a caneta caísse no chão e eu achasse que tivesse estragado o vídeo, eu ia começar a chorar, certo? Foi um desespero, eu não sei explicar pra vocês, foi horrível. Foi muito difícil esse período que eu passei, tá? E aí, eu consegui ir no médico novamente, né? Expliquei pra ele sobre essa alteração que eu tive hormonal e sobre como eu estava me sentindo. E ele falou que a minha medicação não estava fazendo efeito, né? A dosagem do Puran que eu estava tomando não estava sendo suficiente, porque eu comecei tomando o Puran de 100. E aí ele passou para mim o Puran de 150. Novamente, foi um período de mais ou menos uns 20 dias de adaptação com a medicação nova e onde eu tinha ainda oscilações de humor. Eu não tinha tanto choro mais, mas eu ainda tinha umas sensações assim de explosão muito grande, sabe? De se eu achasse que eu tivesse feito qualquer coisa errada, eu surtava comigo mesma. Falava, meu Deus, deixei o arroz queimar no fogo, eu não acredito, acho que eu não sou mais normal, sabe? Era tudo muito brusco, era uma alteração hormonal muito brusca, tá? Nesse período também passei um processo muito difícil de depressão, algumas coisas que aconteceram na minha vida, que uma hora, se eu tiver coragem, eu falo, mas assim, passei por períodos de incompreensão, né, onde as pessoas achavam que a minha cirurgia era simples e que eu não tinha motivo para estar daquele jeito.
Enfim, passei por um período muito, 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 muito difícil. Com 30 dias de cirurgia, minha voz ainda não tinha voltado. Eu tentava cantar, eu não conseguia, e aí isso me frustrava ainda mais. Eu ficava ainda mais depressiva e ainda mais raivosa. Eu ficava com muita raiva, falava, por que que eu passei por isso? Na biópsia do meu exame, eu descobri que o médico esvaziou todo o meu pescoço, praticamente inteiro. Ele tirou todos os nódulos da tireoide, tirou a tireoide, tirou os gânglios do meu pescoço, fez uma limpa e, infelizmente, eu descobri que lesionou, né, a laringe do meu lado esquerdo, se eu não me engano. Ficou lesionado e eu tive uma paralisia de laringe. E aí, por conta dessa paralisia de laringe, eu tive muita instabilidade da voz no começo, mesmo fazendo fono, porque eu procurei fono depois pelo convênio e depois foi indicado pelo médico procurar particular, eu procurei particular e essa instabilidade era muito grande e quando eu descobri a paralisia, meu mundo acabou, porque eu achei que eu nunca mais ia conseguir cantar e na verdade eu não consigo até hoje. Pode ser que eu nunca mais consiga mesmo, mas na época a notícia para mim foi muito impactante, né? Foi muito difícil. Então, assim, gente, fazer a cirurgia, para resumir, traz consequências boas e ruins. Não sei se vocês conseguem perceber, mas meu pescoço ele é inchado por conta da retirada dos gânglios. Então, depois da cirurgia, além do meu pescoço nunca mais ter voltado ao normal, ó, que ficou inchadinho, né? Esse lado não tanto, mas esse lado ficou. Além de nunca mais ter voltado ao normal, eu acho que você tem que pensar muito bem, porque eu tinha uma alteração onde eu era bem magrinha, né? Eu era um pouquinho acima do peso, mas eu me considerava magra pela minha altura. E aí, depois da cirurgia, eu engordei 12 quilos e eu não consigo perder esses 12 quilos. Então, assim, meu pós-cirúrgico foi difícil, eu perdi minha voz, eu tive uma lesão de laringe, eu ainda perdi os meus gânglios do pescoço que causou esse edema e eu ainda ganhei peso, tá? Então, pra minha situação, assim, eu considero que a cirurgia foi bem complicada, tá bom? A biópsia depois veio positiva, não precisei fazer mais nenhum tipo de procedimento como a iodoterapia, mas a cirurgia foi bem traumática, foi uma situação bem difícil para mim, tá bom? Eu espero que ajude vocês aí a decidir fazer ou não a cirurgia, fazer a iodo primeiro ou não. Na época eu optei junto com o médico por fazer a cirurgia, porque ele falou que era uma cirurgia simples e eu já ia começar a medicação, já ia dar tudo certo. Eu optei por não fazer a iodo primeiro, porque ele me falou que se eu fizesse a iodoterapia, eu tinha que ficar no mínimo 2 anos sem engravidar. E como vocês sabem, né, eu gravei o vídeo anterior, eu falei que eu tinha o desejo de engravidar naquele período. Então foi por isso também que eu optei por fazer a cirurgia primeiro, né? Mas como eu expliquei pra vocês, o médico não sabia falar qual que era melhor, qual que era pior. E acabamos fazendo a cirurgia e aconteceu tudo o que aconteceu. Então, gente, sei lá, eu sei que é uma situação difícil de decidir, mas eu acho que hoje eu ia decidir fazer a iodoterapia primeiro. Mesmo que depois eu tivesse que passar 2, 3 meses e fazer essa cirurgia mesmo, sabe? Não sei, né? Acho que o ideal seria eu não ter tido nada, né? Não ter acontecido nada. Então, hoje meu timbre de voz é esse. Ele é um pouquinho mais grave, um pouquinho mais rouco. Eu faço de vez em quando os exercícios da fono, ainda de vibração. Mas assim, perdi a voz que eu tanto gostava, que era algo que era muito importante pra mim. Perdi os meus gânglios do pescoço. Perdi bastante coisa, mas eu não sei por que isso aconteceu, né? Não sei se era algo que dava pra ter evitado. Eu sei que dividir as experiências às vezes é importante a gente falar, porque são coisas que durante o dia a dia a gente acha que vai ser algo normal, né? Mas a gente tem que pensar nos prós e os contras de um procedimento.
né? Eu imagino que foi um procedimento que eu precisava fazer, já causou tudo isso de problema, né? Imagina, às vezes, alguma cirurgia plástica que uma mulher tem que fazer porque tem vontade, o tanto de complicação que não vem a ter, né? Certo? Então, eu espero ter deixado esse alerta aí para vocês. Tomem cuidado, procurem bons médicos e se orientem com relação aos benefícios e os não benefícios de um procedimento. Estejam cientes para vocês não serem pegos de surpresa, assim como eu fui, tá bom? Esse é o vídeo de hoje. Um beijo e até o próximo. Tchau!